Olá, tudo bem? Bom, gravei um vídeo aqui sobre a aula que nós estávamos tendo na matéria de laboratório, tá? E vou complementar com os experimentos que eu fiz aqui na minha casa, só para vocês não ficarem sem nada, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar. Qual que era o assunto? Você lembra? O assunto era osmose, certo? Osmose, lembrou? O que nós fizemos com a osmose? O que é osmose, né? Osmose corresponde à difusão, que é transporte passivo, não gasta energia a favor do gradiente de concentração, difusão de solvente através de uma membrana semipermeável. Tá? O que é isso? Esta é a membrana semipermeável. Permite a passagem de solvente, mas não permite a passagem de soluto. Correto? Então, eu tenho aqui, ó, nos dois lados, o mesmo volume de solvente, só que deste lado de cá, maior quantidade de moléculas de glicose. Então, este lado aqui representa a solução hipertônica, certo? O mais fácil seria passar glicose para o outro lado, e aí ficaria tudo igual, certo? Concentrações iguais. Porém, essa membrana não permite a passagem de glicose. Então, o que vai acontecer? A glicose ela tem pressão osmótica. Olha só o que a glicose consegue fazer. Esta solução de água com glicose. Tá? A pressão osmótica vai puxar a água para a solução hipertônica. Tá? Então, a água sai daqui e vem para a solução hipertônica. Quando eu observar aqui no final, né, eu tenho menos líquido aqui, mais líquido aqui. Porém, as concentrações, a concentração é o quê? É a quantidade de soluto em relação à quantidade de solvente. As concentrações aqui nos dois lados serão iguais. Tá? Isso que é transporte passivo a favor do gradiente de concentração. Por que a favor? Porque vai igualar as concentrações, certo? O que nós fizemos na aula foi, primeiro, osmose em célula vegetal, elódea, tá? Plantinha chamada elódea. Montamos a lâmina e colocamos uma solução saturada de cloreto de sódio. O que aconteceu quando você colocou a solução saturada de cloreto de sódio? Ela é hipertônica e puxou a água das células, fazendo com que ela ficasse desse jeito aqui, ó, desidratada. Para a célula vegetal, nós falamos que ela ficou plasmolizada, que significa que perdeu tanta água que a membrana plasmática se desprende da parede celular, tá? Então, quando a célula fica assim, nós falamos que ela está plasmolizada. Só serve para a célula vegetal. Por quê? Só a célula vegetal tem parede celular, a célula animal não tem. Correto? Também fizemos, o mais legal mesmo foi essa daqui, né? Da cebola roxa, lembra? Fizemos uma lâmina com a epiderme da cebola roxa, né? Aí pingamos a solução saturada de cloreto de sódio. Olha só o que aconteceu. Plasmólise. E ainda conseguimos pingar água destilada. E quando a gente pinga água destilada, a célula recupera a água. Lembrou disso? Tá? Fizemos então o quê? Atenção, ó. Plasmólise, nesse sentido. E o contrário, deplasmólise. Certo? Tudo bem? Nas hemácias acontece o quê? Não vai ter plasmólise porque não tem parede celular. No meio isotônico, que seria o equivalente ao soro fisiológico, não acontece nada, porque em meio isotônico não tem diferença de concentração, certo? Já no meio hipertônico, olha o que acontece. Hemólise, a hemácia ganha água, ganha água, ganha água, a ponto de provocar o rompimento da membrana plasmática. E no meio hipertônico, ela perde água e fica toda amassadinha assim. Crenação. Então, quando ganha água, acontece hemólise.
Quando perde muita água, crenação, certo? Consegui filmar algumas coisas aí para vocês, né? O que foi que eu consegui filmar? Vamos procurar aqui. O que foi que eu consegui filmar? Consegui filmar a osmose. Achei. Tá aí. O que nós temos aqui, ó? Esse aparelhinho se chama lanceta, tá? Aí eu furei meu dedo com essa lanceta. Retirei uma gota de sangue. Certo? E coloquei nessa lâmina aí, onde eu tinha colocado já uma gotinha de água destilada, tá? Era só para aderir melhor ali a gota de sangue, certo? Aí, cobri com a lamínula. Este que está falando é meu filho. E aí a lâmina foi para o microscópio, tá? No microscópio, a primeira coisa que eu fiz foi observar como estavam as hemácias, né? Cada bolinha dessa daí é uma hemácia. E aí depois coloquei uma gota de solução saturada de cloreto de sódio, tá? É praticamente imediato. Tem o fluxo porque a solução está entrando entre a lâmina e a lamínula. E eu consigo observar aqui as células que já começam a perder água, já que é uma solução muito concentrada, né? É uma solução saturada de cloreto de sódio, tá? Sai do foco porque a gente põe mais líquido, né? Mais líquido, e dá para ver já as hemácias deformadas, né? As hemácias crenadas, certo? Tudo bem? Ah, bem deformadas por causa da solução saturada de cloreto de sódio. Que é meio hipertônico e promove a desidratação. A água sai das hemácias, as hemácias ficam crenadas. Qual que é a diferença do que acontece aí com o que acontece na célula vegetal? Na célula vegetal, a célula não fica assim tão deformada, porque a parede celular dá sustentação à célula, né? A parede celular, ela dá sustentação à célula, certo? Qual que é o próximo passo? Colocar um pouco de água destilada. Lembra como é que é? Coloca a água destilada de um lado e vai tirando o excesso de líquido do outro lado. Água destilada de um lado e retira o excesso de líquido do outro lado, tá? Então, aqui, para a gente fazer bem a comparação, né? As células ficaram bem deformadas, né? Bem crenadas, certo? No outro vídeo, neste outro vídeo, tá? É quando foi acrescentada a água destilada, certo? Temos aí de novo o movimento das hemácias, né? Por causa da água que foi acrescentada ali. Lembra como é que é, né? Coloca a água de um lado, tira o excesso do outro lado, tá? O que eu posso observar é, algumas hemácias ainda estão bem amassadinhas, mas olha agora como tem um monte de hemácias bem redondinhas, bem circulares, né? Hemácia circular, tá? Algumas ainda amassadinhas, mas agora eu vejo muitas hemácias bem circulares, né? Infelizmente, não deu para observar a hemólise,
certo? Porque para observar a hemólise, teria que colocar mais água destilada, né? Mas mesmo assim não consegui observar a hemólise. Faz a comparação, dá uma olhadinha aí. As células aqui são bem circulares, tá? Tem uma ou outra que não está tão circular e ela tem até uma textura meio diferente, porque pode ser um outro tipo de célula, né? Pode ser um leucócito, alguma outra coisa assim. Correto? Certo? Beleza? Beijos.